eixos temáticos, gente, eu fiz aqui esse quadro ilustrativo só para vocês realmente entenderem, tá? Para sair do aulão hoje entendendo o que são os eixos temáticos. Eixo temático é um assunto macro, beleza? E a gente tem vários assuntos macro. Por exemplo, a gente tem economia. Ah, mas tudo tá travando hoje, não é mesmo? A gente tem economia, a gente tem educação, saúde, internet, cultura, tá? Então, temos vários eixos temáticos, né? Várias coisas que envolvem aí um macro assunto. É um assunto macro, grande, é um assuntão, né? Agora, nós temos também uma frase temática, tá? Uma frase que o Enem cobra dentro daquele eixo. Estão vendo aqui, ó, que a gente tem o macro, que foi esse desenho aqui que eu fiz grandão, e aí a gente tem aí o losango aí dentro, né? Número 2, a frase temática. Vamos pensar lá em 2019. A frase temática de 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Me fala aí no chat. O tema de 2019, ele estava dentro de qual eixo? Me fala aí. E enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema de 2021. 2020, não é mesmo? 2021 ainda nem foi. Imagina eu colocar aqui o tema de 2021. Eita glória. 2020, o tema foi estigmas relacionados às doenças mentais. Aí era na sociedade brasileira, né? Ah, não tá dando pra ver. Oh, não. Oh, não. Só um minuto. As doenças mentais. Tá. Todo mundo acertando aí, falando cultura, né? Tava dentro do eixo cultura. Isso mesmo. Galera da Hotmart também falando dentro do eixo cultura. Então, o tema de 2019, eixo cultura. Ótimo, é isso, tá? E o tema de 2020, tava dentro de qual eixo? Fala aí pra mim. Tema de 2020, a frase temática, tava dentro de qual eixo? Fala aí pra mim, o tema de 2020. Dentro de qual eixo, gente? Eixo saúde, né? Mais especificamente eixo saúde mental, mas eixo saúde, é isso. Agora vocês estão entendendo. Então, o macro assunto é o eixo e dentro disso nós temos uma frase. O Enem, ele sempre vai criar uma frase, tá? Agora, a gente passa para um outro ponto. Dentro disso, nós temos aqui os recortes temáticos. Então, aí é um menorzinho, número 3 aí, o quadradinho, os recortes temáticos. O recorte temático é o direcionamento argumentativo. E uma frase, gente, que eu sempre falo, eu quero que vocês saiam daqui do aulão com isso decorado. Se as palavras... Anota aí, aspas, abre aspas. Se as palavras do recorte não fossem importantes, elas não estariam ali. Fecha aspas, Bela Nazar. Tá bom? Se as palavras do recorte não fossem importantes, elas não estariam ali. Manda aqui no chat. Deixa eu ver. Se as palavras do recorte não fossem importantes, elas não estariam ali. Se as palavras do recorte não fossem importantes, elas não estariam ali. Bela, por que eu tenho que decorar isso? Vamos lá. Porque no Enem, se você me dá a batatada de falar só sobre doenças mentais... por que as doenças mentais elas existem? Como é que elas existem? Quais são as consequências de uma pessoa ter doenças mentais, etc. Você tangencia o tema, tá? Não é pra fazer isso. É pra falar quais são os estigmas que são relacionados às doenças mentais. Bela, então é pra eu retomar essa palavra no meu texto? Sim. Essa palavra a gente é considerada a palavra-chave. É uma palavra-chave. Essa palavra tem que estar no seu texto. Você tem que citar estigmas no seu texto. Tá? Ela não sabia nem o que era estigmas. Calma que eu vou te explicar aqui como é que você fica sabendo, né? Como retomar as palavras do recorte. Beleza? Do 2019, o recorte, a palavra do recorte era democratização. Se o aluno, ele falasse só sobre cinema, ele ia tangenciar o tema. Não era pra falar os benefícios do cinema, né? Filmes que vão ao cinema. Não era pra fazer isso. Era pra problematizar que o aluno, ele acha que o cinema, ele é algo democrático. Ou não, não é democrático. E por que não? Então, as palavras do recorte, gente, elas são imprescindíveis, tá? Imprescindíveis. Se as palavras do recorte não fossem importantes, elas não estariam ali. Amém, igreja? Então, não é pra deixar de colocar essas palavras. O meu professor do colégio fala que não é pra retomar. Meu professor do cursinho fala que não é pra retomar. Quem já é velho de casa, quem já é 1007, sabe que é pra retomar, tá? Não brinque com fogo. Se elas não fossem importantes... Gente, é básico. Se o Enem não achasse que estigmas é importante na frase, o tema seria doenças mentais. Mas o tema não é doenças mentais, o tema é estigmas relacionados às doenças mentais, tá bom?